E aí, galerinha do nono ano, tudo certinho com vocês? Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje eu vou pedir que vocês abram o livrinho de inglês de vocês lá na página 558. Essa apostila já é a nossa apostila 3, tá? Então, eu vou pedir que vocês abram essa página no livro 3, onde a gente vai começar uma matéria nova. Que matéria é essa? São as conditionals, condicionais. Nós vamos falar sobre frases condicionais em inglês, frases que sempre expressam uma condição para que alguma coisa aconteça. Antes da gente ver os tipos de condicionais que nós temos, vamos então conceituar, ver o que são essas frases condicionais em inglês, ok? A gente tem aí o seguinte: conditionals. Conditionals are types of sentences that we use to talk about a situation which depends on something else to happen. Então, está dizendo o seguinte: condicionais são tipos de frases que nós usamos para falar sobre situações as quais dependem de alguma coisa, né, para acontecer. Conditional sentences have two clauses. The if clause sets up the condition and the main clause gives the result or the consequence. Então, está dizendo o seguinte: as frases condicionais têm duas cláusulas, né? Duas frasezinhas. Tem a if clause, que é a frase que diz a condição, né? Que diz a condição para que alguma coisa aconteça. E a main clause, que é a frase principal, que é que dá o resultado ou a consequência dessa condição. Então, a gente tem aí mais o seguinte: they can be real conditionals or unreal or hypothetical ones. Ou seja, elas podem ser condições reais ou irreais, ou também chamadas de hipotéticas, ok? Então, sempre que a gente for fazer uma conditional, a gente vai ter a nossa palavrinha if. Esse if, né, é a mesma coisa que se em português. Então, se alguma coisa acontecer, a outra acontece. Se houver uma condição para alguma coisa, um resultado vai acontecer. Então, a primeira conditional que a gente vai ter aí é a zero conditional. Então, está dizendo o seguinte: this conditional refers to something that is always true. Ou seja, essa condicional se refere a algo que é sempre verdade. Então, se alguma coisa acontecer, a outra vai ter sempre o mesmo resultado. Uma coisa sempre vai ser consequência, ser resultado dessa condição. Como assim, teacher? Não estou entendendo nada que você está falando. Então, preste atenção. Primeiro, vamos ver como que a gente precisa formar essas frases na zero condition. Eu vou ter sempre uma conditional clause, que é a frase condicional, no presente, né? Então, vai ter sempre if e present simple, que é o presente simples. E uma main clause, né? A frase principal, que expressa o resultado, também vai estar no presente. Olha o exemplo, ó. If you heat water to 100 degrees, it boils. Ou seja, se você esquentar a água até 100 graus Celsius, ela ferve. Ou seja, isso é um fato, isso sempre acontece. Se houver essa condição de você esquentar a água, qual vai ser o resultado? Ela vai ferver, né? Se você esquentar até 100 graus, ela vai ferver. Então, eu estou expressando uma condição que sempre acontece, né? Eu estou falando de uma condição em que vai gerar um resultado que sempre acontece. Ó, embaixo a gente tem a ilustração com esse mesmo exemplo. If you heat water 100 degrees, it boils, ok? Outro exemplo embaixo. If I'm not at home, my answer machine takes the messages. Ou seja, se eu não estou em casa, a minha secretária eletrônica anota as mensagens. Isso era muito comum antigamente, né? Secretária eletrônica, caixa postal, enfim. Quando alguém liga para uma pessoa e essa pessoa não está em casa, então vai ter ali uma secretária eletrônica para anotar as mensagens e os recados, certo? Então, é uma coisa que sempre vai acontecer se houver uma condição. Qual é essa condição aí nesse caso? A condição de eu não estar em casa. O que vai sempre acontecer se eu não estiver em casa? A máquina, né, a secretária eletrônica vai lá anotar as minhas mensagens, ok? Então, isso é a zero conditional que a gente vê aqui em cima, ok? Outro que a gente tem aqui embaixo é a first conditional, a primeira condicional. Vamos ver o que ela expressa então. This type of conditional describes a present condition with a future result. In this case, the whole situation is seen as possible to happen, ou seja, real. O que isso quer dizer então?
Esse tipo de condicional descreve uma condição do presente com um resultado no futuro. Nesse caso, toda situação é vista como algo possível de acontecer, ou seja, algo que seja real. Então, vamos prestar atenção na estrutura. Na if clause, que é a frase que expressa a condição, eu tenho sempre um present simple, presente simples. E a main clause, que é o que expressa o resultado ou a consequência do que vai acontecer, vai vir sempre na future form, na forma do futuro, porque eu vou estar falando que algo vai acontecer se houver uma condição para isso. Como assim, teacher? Olha o exemplo. If Paul doesn't do his homework now, his father will be mad. Ou seja, se o Paul não fizer o dever de casa dele agora, seu pai vai ficar chateado, com raiva, né? Então, estou expressando aí uma condição, se ele não fizer o dever agora, né? Uma coisa do presente. O que vai acontecer no futuro se ele não fizer o dever de casa? O pai dele vai ficar maluco, vai ficar irado com ele, certo? Então, eu estou expressando uma coisa que pode vir a acontecer, né? Que vai acontecer no futuro, dependendo aí de uma condição no presente, ok? Vamos dar mais uma olhadinha em alguns outros exemplos, ó. Aqui em cima, a gente tem o seguinte. If it gets hotter tonight, I will turn on the air conditioning. Ou seja, se ficar mais quente hoje à noite, eu vou ligar o ar-condicionado. Então, se houver essa condição, né, que é o fato de ficar mais quente, mais calor hoje à noite, eu vou fazer o quê? Vou ligar o ar-condicionado. Então, é o resultado dessa minha condição, que é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Mais pra frente, no caso, hoje à noite, ok? Olha outro exemplo. If I have time, I'll give him a call. Ou seja, se eu tiver tempo, eu vou dar uma ligada para ele. Ou seja, só vai acontecer se eu tiver tempo, né? Dependendo dessa condição. Se eu tiver tempo, então eu vou ligar para ele, ok? Embaixo, ó. If you try to open this bottle, de novo. If you try to open this bottle, you will hurt yourself. Então, está dizendo o seguinte, se você tentar abrir essa garrafa, você vai se machucar. Então, se isso acontecer, que é você tentar abrir lá a garrafa, vai ter uma consequência no futuro. Que consequência é essa? Você vai se machucar, ok? Outro exemplo. If I don't go to the supermarket, de novo. If I don't go to the supermarket, we will run out of milk. Ou seja, esse run out aí é no sentido de ficar sem, né? De não ter mais nada. Então, se eu não for ao supermercado, não teremos mais leite, né? Vamos ficar sem leite. Ou seja, se eu não fizer isso, né? Se eu não tiver essa condição, algo vai acontecer, que é no caso a gente vai ficar sem leite aí para tomar dentro de casa, ok? Então, essa aí é a first conditional, sempre expressando uma coisa que vai acontecer, né, que pode acontecer futuramente, dependendo de uma condição, ok? Bom, depois aí a gente tem mais o seguinte, ó, important considerations about conditionals. Conditionals usually have two clauses, a main and a subordinate clause. We can change the order of the two clauses without changing the meaning of the sentence. Então, está dizendo o seguinte, ó, considerações importantes sobre as frases condicionais. As condicionais normalmente têm duas cláusulas, né, duas frases, uma principal e uma subordinada. A principal, como eu falei, é o resultado, e a subordinada é, no caso, a condição para alguma coisa acontecer. Nós podemos mudar a ordem dessas duas frases sem mudar o sentido da frase, né? Então, olha só. If we begin the if clause, if we begin with the if clause, we use a comma to separate the two clauses. Se nós começarmos com uma if clause, a gente precisa usar uma vírgula para separar essas duas frases, ok? Comma é a mesma coisa que vírgula em inglês. Ok, galera? Visto isso, quero que vocês tentem fazer aí os exercícios dessa página 559 até a página 560, esse número 10, essa parte aí, até o número 5, só a parte dos exercises, ok? Quero que vocês tentem fazer aí sobre essa
essas conditional clauses, né, as frases condicionais, zero e first conditional. Se você tiver ficado com alguma dúvida, anota para o nosso próximo momento de tirar dúvida, ou então deixa lá o seu comentáriozinho na plataforma da Escola Web. Ok, galerinha? Bom, então por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye, people!